Tarrap. Marília foi fundada em 4 de abril de 1929. Foi localizada entre as proximidades do Rio Feio e do Peixe, região nomeada de Alto Cafezal. Hoje em dia, com 83 anos, Marília possui uma população de 220 mil habitantes espalhados por aproximadamente 1.170 km². Apesar de ser considerada uma cidade nova, ela é referência nacional na educação, economia e infraestrutura. Sua economia iniciou-se com a cultivação do café e, após alguns anos, passou para o algodão. Graças a este último cultivo, o município atraiu 2 empresas, começando a formar um polo industrial que hoje possui aproximadamente 50 indústrias. Na segunda metade do século XX, Marília ficou sendo conhecida como a capital do alimento, devido à ótima localização geográfica no estado e à malha ferroviária que possibilitou a ligação às várias partes do estado de São Paulo e o norte do Paraná. 2 colônias fazem parte da composição do município, a japonesa e a italiana, fazendo com que a cidade seja não só reconhecida pela sua economia, mas também pela cultura adquirida pelos seus povos de origem. O Rio do Peixe é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Nasce em Garça e corta a parte sul do município de Marília. Ficava na divisa entre Marília e Garça, banhando a metade da cidade de Marília, indo até os limites entre as cidades de Varpa e Presidente Prudente, sendo um dos últimos rios do estado de São Paulo a ser explorado, por ser defendido tão bravamente pelos índios Caigangue e Coroados, que não permitiu a entrada dos brancos nas matas da região. Em Marília, o rio possuía de 6 a 20 metros de largura, de 0,8 a 2 metros de profundidade, com águas de tão claras que tornava possível ver a areia do fundo. Os índios Caigangue eram também chamados de coroados, apelido dado pelo homem branco pelo costume de usarem um círculo raspado no topo da cabeça. Habitavam as terras localizadas às margens do rio Peixe e do rio Feio, e ao contrário de outras tribos indígenas, os Caigangue não costumavam se enfeitar, nem usar penas. Essas eram usadas nas pontas de flechas, amarradas com fita de imbé. Com o povoamento da região, houve violentos embates entre os Caigangue e os brancos, que ambicionavam a posse de suas terras. Diversos índios foram assassinados e esquartejados. Durante o tempo em que permaneciam na região do Rio do Peixe, os Caigangue viviam basicamente da caça, pesca, mel, palmito, frutos, raízes e larvas de besouro. A produção econômica centrava-se na divisão sexual do trabalho, estando reservado aos homens a caça, a pesca e algum tipo de coleta, além da confecção de armas e instrumentos de trabalho, e às mulheres a agricultura, a coleta de frutos e a elaboração do pão, além de atividades artesanais como cerâmica, tecelagem, cestaria e traçados. Os Caigangue se destacam por suas atividades com objetos de barro, que eram moldados em argila, passando pelo processo de cozimento. Os colares eram montados com sementes de vegetais e dentes de macacos. Os Caigangue perderam todo aquele espaço que possuíam há mais de 100 anos atrás. Atualmente estão em um espaço reduzido, localizado em Tupã, e dividem esse território com outras tribos. Adotaram a forma de vida do homem branco. Os índios Caigangue estão tentando restabelecer sua cultura, suas tradições, sua língua e assim registrar para que não se perca com o tempo sua memória. Uma escola foi criada para ensiná-los a ler e escrever seu próprio idioma. Métodos de estudo e leitura foram implantados como cartilhas e apostilas. As vestimentas, o corte de cabelo, que eram muito conhecidos, se perderam no tempo, e agora a cultura dos Caigangue estão apenas nas memórias e nas lembranças dos índios mais antigos. Em homenagem aos índios Caigangues, as entidades marilhenses deram o nome de uma rua de Coroados, sendo que antes o nome era Antônio Nunes. O Museu Histórico e Pedagógico Indiavanuíra em Tupã retrata um pouco da etnia Caigangue. Infelizmente, hoje em dia os índios Caigangue não são lembrados. Poucos sabem da sua existência e de sua história. Muitos marilhenses desconhecem a existência dos índios. Fato se pode determinar hoje quais serão as condições da vida social dentro de 20 ou 50 anos? A esta pergunta podemos responder que as gerações que nos precederam construíram monumentos, palácios, catedrais que até hoje constituem dados, condições, limites para o planejamento urbano.
Mas a objeção não tem fundamento, porque os antigos construíram esses edifícios para as suas exigências, não para as nossas, e sem dúvida construíram-nos sólidos e imponentes para que permanecessem no futuro.